Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um módulo, a mais uma matéria da ITBRU. E neste ensejo estaremos lecionando a matéria Métodos de Interpretação Bíblica, com ênfase, enfoque, a metodologia de ensino OIK. Não se preocupe, porque no decorrer do presente curso estaremos explanando o significado do acróstico OIK. Para aqueles que não me conhecem, permitam-me me apresentar. Eu sou o pastor Eliezer Moraes, pastor setorial em Brusque, pastor do setor Monte Sião. Sou formado, graduado em Ciências da Computação pela Univale e bacharelado em Teologia pela Unicesumar, com pós-graduação em Estudos Bíblicos do Novo Testamento. Feitas as apresentações, faz-se necessário afirmar que a presente matéria dar-se-á em consonância com uma matéria correlata. Correlata porque ambas correlacionam-se entre si. Certamente que você já der início à matéria homilética. Homilética diz respeito à arte, à maneira, à forma como hei de apresentar, entregar um sermão, uma prédica. Já métodos de interpretação bíblica é o que almejo propor no decorrer da presente aula. Aliás, você conhece alguma metodologia interpretativa? Comente aqui abaixo qual o método que você comumente utiliza no seu dia a dia. Talvez você já esteja a se perguntar, afinal de contas, o que são métodos de interpretação bíblica? De forma muito simplista, usando um linguajar coloquial, pode-se afirmar que são métodos interpretativos utilizados no estudo da Bíblia Sagrada para que o seu conteúdo seja plena e fidedignamente compreendido. Ou seja, são regras hermenêuticas, exegéticas, pelo meio das quais eu hei de compreender de forma fidedigna, de forma diligente, coerente, as verdades intrínsecas à palavra de Deus. Infelizmente, o nosso meio, e quando refiro-me a meio, não restrinjo-me unicamente ao meio denominacional qual eu e você frequentamos. Encontramos inúmeros e distintos meios interpretativos, inúmeras vertentes exegéticas, hermenêuticas, e estudar-se em virtude das pessoas, ao atentar a um texto, levar juntamente consigo seus pressupostos, suas suposições, convicções pessoais, sua cosmovisão. É notório inúmeros erros exegéticos, interpretativos. O mesmo texto pode ser compreendido de formas distintas. O mesmo texto pode ser compreendido por alguém de determinada maneira e ser apresentado a um outro alguém com pressupostos, com suposições, com cosmovisão diferentes. Pode ser compreendido de forma totalmente distinta. É claro que eu e você, que almejamos explanar a palavra de Deus de forma fidedigna, ao atentarmos a passagens, contextos, perícopes, devemos nos despir das nossas convicções pessoais, para que não venhamos cometer o erro de fazer uma exegese, que quer dizer agregar ao texto pressupostos, convicções humanas e pessoais, mas antes venhamos fazer uma exegese, ou seja, permitir com que o texto venha exaurir, emanar de dentro de si as verdades reveladas por meio de Deus, a sua santa e fidedigna palavra. Então são meios, métodos, regras
pelas quais nós haveremos de compreender a Bíblia de forma plena e fidedigna. Há 3 métodos usados para a interpretação da Bíblia. São eles: o literal, o figurado e o simbólico. Figurado e simbólico quase que equivalem-se entre si. A interpretação literal, que comumente no meio acadêmico é chamada de histórico-gramatical, são palavras sinônimas, diz respeito ao sentido primário de um termo estabelecido pelo uso comum. Podemos dizer que o significado literal é o significado puro, simples e direto de um texto. Em outras palavras, é um método muito simples, onde você lê o texto e o interpreta exatamente como o lê. É ler e interpretar ao pé da letra. Jesus fez uso da interpretação literal quando ele fizera referência a algumas citações diretas, alguns livros veterotestamentários, algumas passagens do cânon sagrado, como por exemplo quando ele viera repreender os fariseus, ele fizera uso de uma citação direta do livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12 e capítulo 21, versículo 17, onde escrito está: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, certamente morrerá. Não apenas neste ensejo, mas inúmeras outras vezes, Cristo fizera uso da interpretação literal. Então, de forma sucinta, para que você venha compreender, interpretação literal é a interpretação aonde eu leio e compreendo o texto literalmente como eu o encontro. Há uma segunda interpretação, que é a interpretação figurada, qual comumente também é chamada de alegórica, usa alegorias. Consiste então na interpretação de um texto da perspectiva de algo, de alguém, de alguma coisa, de um objeto, sem levar em consideração o que este algo, este alguém de fato significa. É o antônimo, é o oposto da interpretação literal. O foco neste tipo de interpretação é não levar em consideração o texto ao pé da letra. Encontramos inúmeros exemplos, mas eu quero aqui me deter apenas em 3 destes. Hebreus 4:7, onde escrito está: não endureçais os vossos corações. João 10:9, onde Jesus afirma ser a porta. E João 6:48, onde Jesus afirma ser o pão da vida. É óbvio que tais passagens não significam que os nossos corações estejam fisicamente endurecidos, mas quer sim dizer que nós devemos estar sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Também não quer dizer que Cristo é uma porta de madeira, mas sim, Ele é a porta da salvação. Não. Também não quer dizer que Jesus é um pão comestível. Ele é o pão da vida. Portanto, faz necessário nós compreendermos o contexto, qual o mesmo termo, passagem, encontra-se inserido. E não devemos o levar ao pé da letra, mas sim considerá-lo de conformidade com seu contexto. Literal, aonde eu levo em consideração de conformidade com aquilo que leio. Figurativo, eu não levo em consideração o texto ao pé da letra. Outro sim, a interpretação simbólica, que muito assemelha-se à figurada, até a definição praticamente é a mesma. Interpretação simbólica consiste na interpretação de um texto, também na perspectiva de algo, de alguém, não levando em consideração. É o oposto da interpretação literal. Por exemplo, um exemplo um pouco tanto intrigante para os leitores não assíduos das Sagradas Escrituras. Em primeira instância, tal texto pode atemorizar. João escrevera quando for assunto ao terceiro céu,
lá na ilha de Patmos, o livro das revelações. Apocalipse 13:1, escrito está: vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Em primeira instância, é algo que vem nos coibir, causa-nos temor. Imagina você, uma besta emergindo no mar, com 10 chifres, 7 cabeças, 10 coroas, uma sobre cada chifre, em cada cabeça um nome de blasfêmia. Encontramos algumas palavras. Quais são? Besta, mar, cabeças, coroas, chifres. Tais palavras são simbólicas. Têm um significado simbólico e não literal. E o que elas querem de fato dizer? Eu coloquei no slide uma tabela de interpretação aonde você pode compreender, à luz das Sagradas Escrituras, o que cada uma destas palavras significa. Se você tem uma Bíblia ao seu alcance, queira folheá-la juntamente comigo. Animal, besta. O que significa à luz das Sagradas Escrituras? De forma simbólica, alegórica, figurativa. O que quer dizer animal, besta? A referência encontra-se em Daniel, capítulo de número 7, versículos de número 17 ao 23. Estou lendo aqui a versão Almeida, revista e corrigida, onde escrito está: estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão um reino e possuirão um reino para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Então, se nós nos delongarmos, lermos até o 23, creio que não há problema, vou continuar a leitura. Diz assim: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava, e também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia, de diante da qual caíram 3. Naquela ponta, digo, que tinham olhos de uma boca que falava grandiosamente e cuja aparência era mais firme do que os das suas companheiras. Eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias e foi dado ao juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra. Creio que você já compreendeu. O quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Portanto, à luz das Sagradas Escrituras, animal, besta, significa rei, reino. Mar, água. A referência encontra-se em Apocalipse, capítulo de número 17, versículo de número 15, aonde escrito está: e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Portanto, compreendemos que mar, água, diz respeito a povos. Chifre, no mesmo capítulo,
apenas voltando a alguns versículos anteriores, Apocalipse 17, 12, aonde escrito está: e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como os reis por 1 hora, juntamente com a besta. Portanto, chifre diz respeito a poder, rei ou reino. Cabeça, Apocalipse 17, 9, aonde escrito está: aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Cabeça, portanto, diz respeito a monte. Então, se nós formos parafrasear, transliterar o texto em apreço, nós poderíamos ler conforme algumas outras versões distintas, que diz: vi uma besta, ou seja, vi um reino que saía do mar, vi um reino que saía de povos, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, ou seja, que tinha muito poder. É isto que quer dizer. Vi um reino que saía dentre os povos e que tinha muito poder. Você conseguiu compreender o que quer dizer interpretação simbólica? Vou deixar você um pouco tanto encasquetado. Procure saber quem é as 7 cabeças. Versículo de número 9. Nós poderemos depois presencialmente conversar acerca desta passagem. Apocalipse 17, 9, que diz: aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Que mulher é esta? O que quer dizer mulher? O que quer dizer uma prostituta com cálice tomando o sangue dos santos? Uma mulher assentada sobre 7 montes. Quem é essa mulher? Deixo para você me responder presencialmente quando voltarmos às aulas. Hermenêutica e exegese. Faz-se necessário nós nivelarmos, trazermos tais conceitos para que depois venhamos adentrar ao método propriamente dito. Hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica, ciência que estabelece os mecanismos e princípios de interpretação. Coloquei entre parênteses. Por que eu digo ciência? Por quê? Ela possui regras, métodos e princípios. Regras, métodos e princípios que me levam à correta interpretação de um texto. Quer um exemplo de uma regra hermenêutica? É olhar, atentar ao contexto histórico, cultural, linguístico e literário. Um dos meus professores foi o nobre reverendo Hernandes Dias Lopes. Cursei com ele a matéria Métodos de Interpretação Bíblica. E usando uma frase muito difundida em nosso meio, ele viera propor a nós: ei, um texto fora do seu contexto é usado comumente como pretexto. Um texto fora do seu contexto torna-se um pretexto. Uma das regras hermenêuticas é nós atentarmos ao contexto histórico, ou seja, olhar a história em que dá-se tal contexto. Contexto cultural, qual a cultura do povo, a quem é destinada a carta, qual a cultura do povo circunvizinho. Contexto literal, linguístico. Então, para nós fazermos uma hermenêutica coerente
deve-se levar em consideração tais regras. Exegese corresponde à palavra grega egestai, que quer dizer guiar, conduzir, transpor para fora, com o sentido de extrair, ou seja, arrancar para fora do texto o seu real sentido. Exegese quer dizer deixar o texto falar por si próprio. Permitir com que o texto venha emanar as verdades intrínsecas ao mesmo. É eu tirar, não é acrescentar, não é adaptar, não é agregar, é arrancar, tirar para fora os sentidos intrínsecos ao mesmo. É uma cuidadosa análise histórica, literária, cultural e teológica de um texto. O objetivo é nós compreendermos a intenção autoral e objetivo primário. Uma coisa que talvez venha soar estranha aos vossos ouvidos é que a Bíblia Sagrada, originalmente, primordialmente, não foi escrita para mim e para você. Vou lhes exemplificar. A carta de Paulo aos Romanos fora direcionada para nós de forma direta, em primazia? Não. Fora escrita para quem? Para os primeiros cristãos romanos. A carta aos Filipenses fora escrita para nós? Em primazia, fora escrita para os crentes residentes em Filipos, naquele tempo, contemporâneo do autor de Paulo. A carta aos Gálatas fora escrita para nós? Em primeira instância, não. Fora escrita para os moradores da Galácia, contemporâneos do autor. Então, a exegese, nós compreendemos a intenção autoral, ou seja, qual a intenção do autor. Por que ele escreveu? O que motivou ele a escrever? Qual o objetivo primário? Não secundário. Para nós aplica-se secundário, terciário, porque não fora diretamente escrito para nós. O objetivo primário, para quem foi escrito. Por que Paulo escreveu acerca do cabelo? Por que Paulo escreveu dentro do contexto qual a igreja encontra-se inserida, a comunidade de fé encontra-se inserida? Então, exegese é nós permitirmos e compreendermos a intenção autoral e o objetivo primário do mesmo. É óbvio, eu até coloquei ali em letras subscritas que exigem exegese sincrônica, diacrônica e existencialista, que não vem a calhar agora neste momento, mas adiante nós podemos estar abordando o que quer dizer sincrônica, sincronismo, diacrônica, dois olhares e existencialista. É claro que hoje nós usamos muito a diacrônica, mas nós vamos abordar isto mais adiante. Agora eu creio que não seja a hora propícia para tal, para que não venhamos confundi-los no decorrer da presente aula. Para nós fazermos uma exegese sensata, vai ser necessário fazermos uso da leitura atenta. O que quer dizer leitura atenta? Significa levar em consideração deliberadamente, palavra por palavra e frase por frase. Atentarmos às conjunções, atentarmos aos verbos, atentarmos à classe gramatical, aos adjetivos, aos substantivos, aos tempos verbais, às conjunções verbais. Muitos erros são cometidos em virtude de uma leitura desatenta. Devemos atentar
ao parágrafo predicante. Nós vamos aprender mais adiante o que quer dizer parágrafo predicante. Devemos atentar ao tempo dos verbos. E eu aconselho você que pode, você que é um estudante eterno, assíduo das Sagradas Escrituras, fazer uso, adquirir um léxico gramatical. Nós sabemos que a Bíblia originalmente foi escrita, o Velho Testamento, em aramaico e hebraico, as línguas originárias da Bíblia. E o Novo Testamento fora praticamente escrito no grego koiné, no grego tradicional. Faz-se necessário nós compreendermos, eu tive alguma introdutória das línguas bíblicas no decorrer da faculdade, e isso aqui me intrigou muito e fez-me correr atrás de alguns léxicos, de aprender literalmente o que significa a palavra no original. Porque o que nós devemos compreender, que a Bíblia qual temos em mão, é a tradução da tradução da tradução da tradução. Vou falar isso mais adiante. E isto fez com que o sentido originário viera a se deturpar, perder ou até alienar-se. Então, uma leitura atenta, você que tem um dicionário Strong, eu quero propor para vocês alguns softwares, alguns livros que podem facilitar uma leitura atenta e fidedigna da palavra de Deus. Então, a leitura atenta diz respeito à leitura palavra por palavra, frase por frase, dentro do seu contexto. Eu fiz menção outrora acerca da exegese e da exegese, como a letra I faz diferença dentro deste conceito. Exegese é o contrário de exegese. Exegese quer dizer conduzir para fora, e exegese quer dizer guiar, conduzir para dentro, com o sentido de injetar em um texto alguma coisa que o intérprete quer que esteja ali. Ou seja, é eu olhar um texto e procurar agregar ao mesmo as minhas convicções pessoais. Eu não posso cometer o erro de pensar em uma determinada temática, em algum pressuposto pessoal, e procurar um texto que venha calhar de acordo com aquilo o que eu penso ser coerente, correto e propício à aceitação. Não. Dentre os métodos usados para escrever, compor sermão, o que comumente é utilizado é o temático, textual, mas eu aprendi a ter a vê-lo, amor, pelo método aonde nós permitimos a palavra de Deus falar por si próprio, o expositivo, ou seja, é expor a palavra de Deus dentro do seu contexto. Comumente nos cultos de ensino, tenho feito apreço a um livro em particular, livro de Filipenses, que é um livro com poucos capítulos. Eu o explanei capítulo por capítulo, versículo por versículo. É interessante nós atentarmos ao sermão expositivo e não sermos pretensiosos ao ponto de querer agregar algo à palavra de Deus, fazer uma exegese, acrescentar, colocar. Há muitas doutrinas humanas deturpadas que encontram referência nas Sagradas Escrituras, porque são interpretadas de forma equivocada. E eu quero falar sobre isso mais adiante. Eu tenho um exemplo aqui que vai nos lembrar de erros gravíssimos que vieram a ser cometidos no seio da nossa denominação. Então, exegese é extrair para fora e exegese é agregar,
é colocar aquilo o que não encontra-se dentro do texto, dentro do contexto. Exegese diacrônica, sincrônica e existencialista. A diacrônica, conforme eu dissera para vocês, é a exegese que é feita ao longo do tempo. Nós já compreendemos o que é exegese, mas existem esses três tipos. Na verdade, existem alguns outros mais, de acordo com alguns teólogos que agregaram mais uns dois, mais ou menos. Mas, em suma, podemos destacar esses três. A diacrônica quer dizer ao longo do tempo, cronos, tempo. Seu foco está na origem e desenvolvimento histórico crítico ao longo do tempo. Pode-se dizer que o contexto é remoto. A sincrônica fala de contemporaneidade ao mesmo tempo. Analisa apenas a forma final do texto, como ele aparece na Bíblia, como lemos. Não está interessado em uma visão mais ampla ou pré-histórica do texto, aquilo que antecede o texto. Não leva em conta a evolução e também a sucessão do mesmo. Estuda-se a vida privada, por exemplo, em diferentes épocas, sem a preocupação com a origem, progresso, as causas e consequências, e sobretudo com a linearidade do tempo, é o contexto imediato. Então, em suma, diacrônica e sincrônica resumem-se em tempo. Diacrônica ao longo do tempo, leva o contexto antecessor e sucedor, ou seja, o que aconteceu antes e depois, antecessor e sucessor, tá certo? A siacrônica quer dizer, ou melhor dizendo, a sincrônica quer dizer no mesmo tempo. Não leva em consideração o desenvolvimento, a evolução, o que pré-antecede e também a sucessão, o que vem acontecer, suceder após determinado feito. É óbvio que, ao meu ver, o que nós devemos apreciar e colocar em prática é a sincrônica. Devemos sim levar em consideração o que antecede e o que sucede ao feito. Como interpretar o texto? Hermenêutica e exegese. Em suma, ou seja, de forma resumida, o que é hermenêutica? Lembremos-nos que é a ciência da interpretação. Ciência por quê? Tem métodos, tem regras. Então, hermenêutica são regras de interpretação. Anote isso. É a teoria. Me diz como eu faço para eu chegar à interpretação correta de um texto. E o que é a exegese? É a própria aplicação das regras, dos princípios da hermenêutica. Ou seja, a hermenêutica são as regras e a exegese é a aplicação das regras. A hermenêutica vai me dizer: atente ao contexto sociopolítico histórico. É uma lei, uma regra da hermenêutica. Você tem que olhar. Mas, para eu aplicar a hermenêutica, eu tenho que considerar tais regras e colocá-las em prática. A prática diz respeito à exegese. Exegese é eu colocar em prática as regras hermenêuticas, eu praticar. Compreenderam? Em suma, de forma muito sucinta, é isso. Hermenêutica são regras de interpretação. Olhe o contexto. Olhe o contexto histórico. Olhe o autor. Olhe o destinatário. Primeiro, atente a isto, aquilo. São regras. E a exegese é a prática de tais regras. Hermenêutica, regras, coloquei de um lado, e a exegese, aplicação. Temos aqui algumas frases. Pegue e leia.
Pegue e leia. Esta frase foi escrita por São Agostinho de Hipona, um teólogo conceituado. Aprendemos muito acerca dele, com ele. Procure ler os livros de Agostinho. O livro de Confissões dele é um livro que nós todos devemos delegar tempo e ler. Um exímio pregador das Sagradas Escrituras. Claro que nós devemos sempre, nós, estudantes de teologia, sermos um pouco tanto eclético, ou seja, devemos ler de tudo e reter apenas aquilo que nos aparenta ser bom, louvável. Também Calbart escreve: e agora vem o fim. Então ouça, meu filho, exegese, exegese e mais exegese. Calbart, na despedida de seus alunos, antes de ser expulso da Alemanha em 1935. Então, para nós compreendermos e colocarmos em prática, faz-se necessário nós criarmos o hábito da leitura. Pegue e leia, pegue e leia. Devemos ler, mas não ler como uma literatura qualquer, ler com reverência, temor, apreço. Agora vem o fim, então ouça, exegese. Eu devo procurar praticar as regras hermenêuticas. Eu devo ler e aplicar tais regras para que eu venha compreender os reais sentidos. Alguns conceitos importantes que nós temos que ter em mente, porque depois, quando adentrarmos a metodologia propriamente dita, tais conceitos vão ser usados de forma cabal. O que quer dizer perícope? Certamente você já ouviu falar acerca de uma perícope. O que é perícope? É um trecho pequeno ou longo, retirado de um texto que tem sentido completo. É uma passagem, é um contexto. O que quer dizer epígrafe? É um texto, ou melhor dizendo, é um trecho pequeno ou longo. Perdão. Epígrafe ali no slide, o sentido ali foi repetido, mas epígrafe quer dizer subtítulo, tá certo? Por exemplo, se eu pegar 1 Reis, capítulo de número 17, tá? Do versículo 1 ao versículo de número 7, eu tenho uma perícope. Você vai ver que acima do versículo de número 1, nós vamos encontrar um subtítulo. Esse subtítulo chamamos de epígrafe. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Se eu fosse falar um linguajar mais erudito, mais acadêmico, eu poderia dizer: a epígrafe da perícope é: Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Ou seja, o subtítulo do contexto. Qual contexto? Do versículo 1 ao 7 é: Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então, em suma, perícope é uma passagem, é um texto, e epígrafe é o subtítulo. Eu coloquei ali São Marcos, né? Bati uma fotografia de uma Bíblia, qual eu tenho acesso. Não sei se vocês conseguem compreender, ver por meio da filmagem, mas eu marquei por quadrados. Você pode abrir a sua Bíblia em São Marcos, capítulo de número 1. Nós vamos encontrar tais perícopes e tais epígrafes. Por exemplo, do 1, nós vamos encontrar a epígrafe João Batista, do versículo 1 ao 8, certo? Versículo 1 ao 8, uma perícope
e a epígrafe é João Batista. Do versículo 9 ao 13, temos uma outra perícope, e a epígrafe é o batismo e a tentação de Jesus. Do versículo 14 ao 20, uma outra perícope, uma outra porção das Sagradas Escrituras. E a epígrafe, o subtítulo é Vocação dos Primeiros Apóstolos, e por aí vai. Tá certo, queridos? Outros conceitos importantes: qualquer enunciado, texto, qualquer enunciado que apresenta sentido, porção bíblica que encerra uma ideia completa. Biblicamente falando, é o versículo ou verso ou parágrafo que você está estudando. Você sabe qual é a diferença de versículo para verso? Ora eu ouço pessoas falarem versos, outrora ouço falar versículos. Tem diferença de versículo para verso? Tem. Você sabe me dizer qual é? Escreva aí abaixo no comentário qual a diferença de versículo para verso. Outro sim. O que quer dizer textos correlatos? São textos correlacionados em que há ligação, relação entre uma coisa e outra. São textos que visam esclarecimento ou a complementação e extensão do significado. Presencialmente, eu hei de levar às mãos uma Bíblia. Comumente em nossas Bíblias nós encontramos algumas referências a outras passagens de forma pequena. Algumas é no meio da Bíblia, outras é no espaço inferior ou superior. Nós vamos encontrar referências a textos do Novo Testamento, referências a texto do Velho Testamento, aonde vai esclarecer algo concernente à passagem em apreço. Por exemplo, se nós pegarmos João, nós vamos pegar o livro de João e vamos ler no capítulo de número 2. Versículo de número 20. Disseram, pois, os judeus: em 46 foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. A Bíblia que eu tenho em mãos aponta, mas ele falava do templo. Colossenses 2:9, Hebreus 8:2, 1 Coríntios 3:16, 6:19 e 2 Coríntios 6:16. Se nós abrirmos aqui 1 Coríntios 6:19, vamos ler o que está escrito no texto correlato. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19, vai fazer menção ao corpo, né? Aonde escrito está: não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habitai em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? As demais passagens que encontram-se em rodapé também vão fazer referência
a esta passagem. O bom seríamos que estivéssemos presencialmente para mostrar porque diverge muito de Bíblia para Bíblia. Conforme eu disse a vocês outrora, a disposição é distinta. Mas você certamente há de atentar ao fato de que na sua Bíblia tem algumas letrinhas, às vezes em cima de uma palavra não tem a referência, mas tem a letra A, a letra B, pequenininho. Se você procurar lá embaixo, nas notas de rodapé, você vai ver que lá na letra A, na letra B, vai ter alguns versículos, algumas passagens que estão correlacionadas com a passagem em apreço. O que quer dizer capítulos? Nós sabemos, capítulos é a divisão ou parte de um livro, que por sua vez é dividido em versos ou versículos. Parágrafo é uma divisão de um texto escrito, formado pelo conjunto de frases coesas, ou seja, que tem uma unidade lógica, que tem nexo, que servem para expressar um pensamento ou uma ideia central contida no texto. Cada parágrafo, isso aqui já é uma dica, antes de adentrarmos propriamente a metodologia, cada parágrafo, e aqui eu não estou me referindo a parágrafo meramente, mas parágrafo predicante, que nós vamos falar logo mais adiante. Cada parágrafo, e aqui predicante, contém uma ideia central, tá certo? Mas afinal de contas, o que quer dizer parágrafo predicante? É o parágrafo no original. A Bíblia como temos hoje nem sempre estivera disposta de tal forma. Parágrafo predicante não é a disposição como temos, é o parágrafo original, comumente identificado com a letra em negrito, a primeira letra em negrito. Todo texto possui seu contexto. Além do significado das palavras, todo texto possui início, meio e fim. Portanto, delimitar o parágrafo predicante é essencial. A seguir, toca ao expositor da Bíblia descobrir qual é o assunto principal ou tema central do texto. Efésios, capítulo de número 1. Abra sua Bíblia, por gentileza. Efésios, capítulo de número 1. Você vai perceber que o versículo 1, a palavra Paulo, a letra P, encontra-se em negrito. Você já atentou a este fato? Que algumas letras que encontram-se em negrito? A próxima frase, o próximo versículo, qual iniciar-se-á com a letra em negrito, é o terceiro versículo. Bendito o Deus, aonde a letra B encontra-se em negrito. Sabe o que isto significa? Que o versículo 1 e o versículo 2 no original compõem um parágrafo. A Bíblia fora dividida da forma como temos hoje, e o próximo slide eu vou falar sobre isto, mas originalmente eu tenho que ler o versículo 1 e 2 para compreender o sentido de ambos, que na verdade são apenas um. Então, o parágrafo predicante é o parágrafo original. Eu o reconheço por meio das letras em negrito. Tá certo? O versículo 3 está em negrito e o próximo que vai estar em negrito é o versículo de número 15. Pelo que a letra P vai estar em negrito. Ou seja, do versículo 13 ao versículo de número 14, eu tenho um parágrafo. Você conseguiu compreender como é importante nós compreendermos o parágrafo predicante? Porque cada parágrafo predicante tem uma ideia exegética central que é expressada na oração
principal. Conceitos importantes. Eu quero falar aqui e concluir aqui para não nos delongarmos. Divisão em capítulos e versículos. No que diz respeito aos capítulos, um dos primeiros a se aventurar a fazer uma divisão da Bíblia em capítulos foi Stephen Langton, um professor da Faculdade de Paris. A Universidade de Paris adotou esta divisão, introduzindo-a em 1226 na Bíblia Parisiense. Langton faleceu em 1228. Então vejamos bem. O primeiro que ousou dividir a Bíblia em capítulos foi Langton lá em 1226. Tá certo? Em 1240, apenas em capítulos. Em 1240, o cardeal Hugo de Saint-Clair, ele subdividiu os capítulos em 7 partes designadas por letras, ou seja, hoje uma outra divisão. Em 1509, Lefebvre numerou os versos dos salmos, apenas salmos. Em 1528, Panini, um italiano, numerou toda a Bíblia. Vejamos quantos processos já passou aqui. Langton 1, Hugo de Saint-Clair 2, Lefebvre 1509, Panini 1528, já temos 4. Porém, somente em 1555, o famoso Roberto Stefano introduziu na versão greco-latina a versão atual em versículos designados em números, porque antes eram letras. Temos aqui então uma quinta divisão. Em 1882, o Papa Sisto V revisou e lançou a Vulgata Latina. Sexto. E em 1600, o Papa Clemente VIII a restabeleceu na versão que temos hoje, sétimo. Vejamos bem, a Bíblia, para chegar como temos hoje, ela passou por inúmeras divisões, por inúmeros homens. Por isso que vale a pena eu e você atentarmos ao parágrafo predicante. Amém, queridos? Espero ter sido esclarecedor em minhas palavras, esta presente aula, embora saibamos que a tecnologia veio para facilitar alguns detalhes que só podem ser apercebidos de forma presencial. Então eu gostaria muito que vocês comentassem via WhatsApp, via aonde este vídeo encontra-se disponibilizado, qual a vossa opinião acerca desta aula. Também comentem qual a metodologia de interpretação bíblica que vocês conhecem e ou fazem uso. Também comentem para mim qual a diferença entre versículos e versos. Também comentem o que quer dizer aquelas 7 montanhas, o que quer dizer aquela mulher com cálice bebendo o sangue dos santos. Comente para mim, tá certo, queridos? Que Deus continue vos abençoando. Fazemos votos que logo, logo esta pandemia venha passar e nós possamos voltar à normalidade das nossas vidas. Forte abraço a todos. Que Deus continue vos abençoando em Cristo Jesus.